Olá! Você já ouviu falar ou utilizou bancos de dados com informações biológicas? Provavelmente sim. Existe uma enorme variedade deles e são cada vez mais relevantes nas ciências biológicas e da saúde. Hoje iremos conhecer um pouco mais sobre o Interpro, como utilizá-lo, suas vantagens e as suas aplicações. O Interpro foi criado em 1999 através de uma parceria entre os Institutos de Bioinformática Europeu e Suíço, que culminou na formação do Consórcio Interpro, e desde lá integra uma série de bancos de dados voltados à anotação de domínios, famílias e processos biológicos de proteína, onde as características identificáveis encontradas nessas moléculas conhecidas podem ser aplicadas a novas sequências anteriormente desconhecidas. Seu modelo de análise é baseado em assinaturas captadas a partir da transferência de sequências caracterizadas em experimentos para sequências não caracterizadas. Nessa etapa, modelos como o conceito oculto de Markov são aplicados. Cada banco de assinaturas tem, então, seu próprio interesse e reúne informações sobre superfamílias de proteínas, domínios funcionais e grupos ortólogos. Atualmente, 13 bancos de dados de assinaturas de proteínas integram o Interpro e coletivamente fornecem dados sobre essas moléculas. A sua interface é bastante intuitiva e contém informações que vão desde características básicas do software, como Home, Help e About, até a aba de submissão de sequências e exibição de resultados. Recursos também podem ser pesquisados de acordo com os bancos de dados membros do Interpro, classificados quanto ao tipo de entrada, domínio, família, sítios conservados ou até por espécie. O uso do software e a análise do resultado consiste, de maneira muito simples, na submissão de uma sequência proteica desconhecida que será analisada e convertida em informações sobre a família dessa proteína, se houverem. O passo a passo consiste na submissão de uma sequência, que pode ser num formato FASTA, com no máximo 40.000 resíduos de aminoácido, um código ou domínio, e a seleção ou não dos bancos de dados de interesse. Aqui agrupados quantas categorias. E depois de pedir para pesquisar, espera-se o resultado. A aba de resultados contém informações iniciais sobre a submissão, como título, tamanho da cadeia, status e data. Em seguida, outras informações são encontradas. A associação à família de proteínas, nesse caso a glicoproteína spike do coronavírus, e mais informações sobre ela podem ser encontradas clicando no ID, incluindo uma descrição e referência sobre esse material que está anotado. Em seguida, uma barra referente ao tamanho da cadeia submetida, que pode ser alterado para melhor visualização e para avaliar a hidrofobicidade dos resíduos de aminoácido. E também existem opções de aumentar ou diminuir a visualização, alteração de cor e exportação dos dados em diferentes formatos. Abaixo são dispostas informações sobre a família, domínio, famílias ortólogas, e nesse caso todos eles estão relacionados ao SARS-CoV. Os processos biológicos também são disponíveis, todos ligados ao Gene Ontology, e é possível ser redimensionado para a página do Gene Ontology com as informações sobre cada um dos processos biológicos descritos para a proteína.
Existem uma série de outras informações que podem ser encontradas nesse site, como, por exemplo, as proteínas, estrutura dessas proteínas e até vias que estão relacionadas ao componente que você está pesquisando. Então, por exemplo, nesse caso, é possível observar uma via, e aí tem todas as referências sobre o trabalho, quem escreveu e o reactoma, mostrando qual que é a importância, né, dessa proteína em algum tipo de processo ou função biológica. Aqui, nesse caso, é uma função viral. Desde 2001, trabalhos sobre pipelines e melhoramentos na plataforma têm sido publicados, abrangindo desde reparos e bugs no sistema até a implementação de outras ferramentas e a comparação do progresso realizado ao longo do tempo. Bom, as principais vantagens do uso do Interpro consistem na integração de bancos de dados diversos, na confiabilidade dos dados, considerando que estes são revisados e lançados com um ciclo de 8 semanas, e essa revisão é feita manualmente, a possibilidade de trabalhar tanto online quanto de forma local, através de linha de comando. É possível fazer o download do banco de dados no computador, o que é vantajoso para quem precisa trabalhar com um número muito grande de sequências. Além disso, ele é gratuito, o que facilita o acesso de professores e pesquisadores à ferramenta. E a sua interface é bastante organizada. E mais recentemente, a integração de dados sobre SARS-CoV, que tem uma seção exclusiva que facilita o trabalho das pessoas que estão desenvolvendo pesquisas relacionadas à pandemia. Bom, também existem algumas limitações atreladas ao uso dessa plataforma, como, por exemplo, limitações que são citadas pelos próprios autores e pelos próprios grupos que desenvolveram esse software. Então, um artigo mais recente deles, publicado agora em janeiro de 2021, eles listam algumas dessas dificuldades, como, por exemplo, a dificuldade em analisar e curar novas entradas, uma vez que a quantidade de dados disponíveis tem crescido exponencialmente, e a subsequente liberação desses dados e a atualização em tempo hábil. E, além disso, o perfil de cobertura e de redundância dessas informações, que podem estar contidas nos bancos de dados que integram essa plataforma. Então, como são muitas entradas, elas podem ser de uma mesma sequência, mas com, por exemplo, um ID diferente, isso gera um problema de redundância para a plataforma. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigada.